Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Vamos aqui ter uma introdução do nosso novo conteúdo em Geografia do quarto livro, Unidade 1. Sabemos que alguns de vocês ainda não estão com o material em mãos, mas vamos aqui iniciar, ter uma pequena introdução sobre qual que será o nosso assunto e o que de fato seria o espaço urbano. Ok? O espaço urbano, a urbanização, é um dos assuntos mais abordados na geografia humana. Lembra do comecinho do ano, geografia física, geografia humana? Então, a urbanização é um dos assuntos que a gente mais vai debater conforme o nosso nível for aumentando. É também um dos assuntos mais importantes, não só da geografia, mas como todas as disciplinas, para entendermos como que é o nosso mundo atual, como ele está configurado, como ele está distribuído, e por isso nós vamos começar esse aprendizado agora. Ok? Bom, vamos lá. O que seria essa urbanização? O que seria um local urbanizado? Bom, nós temos como divisão que vocês já conhecem o meio rural e as cidades. Seria o campo, o interior e as cidades, certo? Essa urbanização seria em coisas mais simples para vocês, a maioria da população viver nas cidades e não no campo, ok? Então, todo esse aumento da população urbana em comparação à população que vive no interior, no campo, seria a tal urbanização, seria um local urbano, ok? Então, se temos em um local uma cidade de 100 mil pessoas, e nessa cidade de 100 mil pessoas, 70 mil pessoas mora na capital não, desculpa, na cidade, e 30 mil pessoas moram no interior, nós temos uma cidade urbanizada, certo? Vamos lá. Esse aumento da população, essa troca entre a maioria da população sair do interior, sair do campo, sair da área rural e ir para as cidades, vai trazer uma transformação muito grande nessa cidade, porque vai mudar o estilo de vida dessa população, certo? E essa cidade ela vai passar a ter uma importância muito maior em todos os sentidos, sejam eles econômicos, políticos ou sociais. Beleza? Então isso vai fazer uma transição do padrão de vida. Aqui, ó, transição de um padrão de vida. Você vai mudar completamente a sua vida, se mudando do interior para a cidade. Seus costumes, todo o local, tudo vai ser modificado. Nas cidades vai ocorrer várias práticas econômicas, e as principais são as práticas industriais, ok? As indústrias elas vão estar concentradas em sua maioria nas cidades. Então aqui a gente consegue perceber uma grande diferença entre como que é o local na cidade e no interior, certo? No interior não vai ter essa grande quantidade de atividades industriais. Na cidade nós também teremos uma diversidade de estabelecimentos muito grandes. O que seriam esses estabelecimentos? Shoppings, mercados, lojas. Então tudo isso vai ser uma característica das cidades, ok? Já no campo vai ser mais as atividades agrárias e extrativistas, certo? Como conservação ambiental, pecuária, que é a criação de gado, agricultura, ok? A silvicultura, que é o cultivo de árvores, e o ecoturismo.
Então são coisas mais relacionadas à natureza. Então nós temos aqui uma grande diferença entre elas. Temos diferença? Temos, mas cada um depende do outro, que é o que esse parágrafo explica. Bom, todas elas têm a sua importância, ok? E elas se complementam. Bom, as cidades elas irão depender do campo, porque é no campo que vai ter a maior produção da pecuária e da agricultura. Então, a produção de alimentos, desculpem. Então, a produção de alimentos no campo vai ser fundamental para que as cidades se desenvolvam, certo? E as cidades, para suprir toda essa produção, desculpa pessoal, para suprir toda essa produção, ela vai precisar dos métodos que as cidades têm, que é o que? Conhecimento científico, maquinários, que são máquinas, insumos, que são adubos, fertilizantes, aqueles produtos que são utilizados na agricultura, pesquisas, tudo isso vai fazer com que a produção ela fique maior e melhor, certo? Então, um vai depender do outro e um vai complementar o outro para fazer com que, dessa forma, ambos consigam sobreviver lucrando com a determinada característica que cada um vai ter, certo? Aqui nós temos um gráfico que mostra que a população mundial ela está vivendo agora em ambientes urbanos, ok? Vamos lá. Bom, nós temos aqui no gráfico, se vocês derem pausa, vocês vão perceber que a partir de uma data a população que vive nas cidades ficou maior do que a população que vive na área rural. E nós temos uma noção de que nos países mais ricos, que vocês vão ver aqui nesse gráfico, nos países mais desenvolvidos, esse processo de urbanização ele é maior. Por quê? Porque são países que já têm esse desenvolvimento, essas indústrias, há muito mais tempo do que os outros países que estão começando a ter isso agora. Então, ali já se formou as cidades em um processo de desenvolvimento muito mais avançado do que nós temos em alguns locais aqui do Brasil, por exemplo, ok? Então, as cidades já têm um planejamento melhor, as indústrias já se fixaram, elas já se desenvolveram, então as cidades já são locais consolidados, certo? Já em países que não têm esse desenvolvimento tão grande assim, essa taxa de urbanização não é tão grande. A população ainda está bastante concentrada no campo. E eles veem nas cidades uma oportunidade de você melhorar de vida, ok? Conseguir um emprego melhor, entre esses fatores. Então, por isso que muitas pessoas saem do interior para irem às cidades. Então, nesses países que têm uma condição financeira não tão boa, esse processo de urbanização ainda é pequeno. O que vocês conseguem observar aqui no mapa? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a legenda, ok? Quanto mais escuro aqui no mapa, mais urbanizado o seu país é. Então significa que mais pessoas moram nas cidades do que no interior. Então vocês percebem que países aqui da África estão mais clarinhos. Por quê? Porque eles são países que não são tão ricos assim. Então não são tão desenvolvidos, então a população não é tão urbanizada assim. Veja só, aqui onde eu vou marcar um X é os Estados Unidos. Veja que está completamente marrom, certo? Porque é um país
todo mundo sabe que é um país desenvolvido, então já é um país bastante urbanizado, ok? Então, galera, nossa introdução da aula termina por aqui. Eu vou colocar 2 vídeos complementares na plataforma e vocês vejam as atividades que lá estarão. Eu aguardo vocês em nosso horário.